desesperado, Bolsonaro está a apelar a uma autêntica guerra no Brasil, dizendo aos brasileiros para irem armados para as urnas. Ora, se Bolsonaro passar ao segundo turno, há o receio sério de uma guerra civil no Brasil. É necessário que os brasileiros tenham consciência disso, que evitem uma guerra civil votando todos no primeiro turno em Lula. Aqueles que ainda vão atrás de Ciro, aqueles que acreditam ainda em Simone Tebet, eles têm de pensar não no seu candidato preferido, mas no Brasil, no futuro do Brasil. E votar útil, porque neste momento o voto útil é um voto de consciência. Porque é o voto que preserva o futuro do Brasil, preserva a paz do Brasil. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a este Política Impura especial sobre o Brasil, sobre esse grande país irmão de Portugal. Peço-lhes que partilhem, coloquem gosto, que divulguem este programa que é publicado através da Rádio Transforma e da revista Incomunidade. Falamos então das eleições que no domingo irão ocorrer no Brasil. O candidato que tem maiores intenções de voto e tem real possibilidade de vencer até já no primeiro turno estas eleições é Lula da Silva. E essa realidade sucede porque Lula da Silva é a grande esperança dos brasileiros. A grande esperança de um Brasil com o mínimo de justiça social, de um Brasil em que uma grande parte da população não passe fome, como sucede hoje. É uma grande esperança de pacificação do Brasil, é uma grande esperança de combate à corrupção. Bolsonaro tem acusado Lula e Dilma de corruptos. Ora, a verdade é que se Lula da Silva esteve preso, Bolsonaro poderá ser o próximo presidiário presidente do Brasil. Lula da Silva foi vítima de uma maquinação levada a cabo por aqueles que levaram Bolsonaro ao poder, instigada pelos serviços secretos americanos, através de um juiz corrupto e que fez a Lula um julgamento fantoche, que julgou e condenou Lula com base em presunções, por um tribunal que não tinha a menor competência para julgar Lula, mas que foi escolhido precisamente, que era o tribunal de Sérgio Moro, que podia julgar e condenar Lula. Esta prisão de Lula, prisão extremamente injusta e trágica para o Brasil, que o impediu de concorrer às eleições anteriores, que ele iria ganhar com toda a certeza, e que permitiu que Bolsonaro ascendesse ao poder. Lula, durante a sua governação, demonstrou que tem grande sensibilidade social. Todos os programas, desde Bolsa Família, escolas, eletricidade, tanto o investimento, todo ele favorável às classes mais baixas, à ascensão das classes mais baixas, todo ele foi levado a cabo por Lula da Silva como nunca tinha sido no Brasil. E certamente que Lula da Silva pode ter cometido erros, só não comete erros quem não decide. Simplesmente ele aprendeu, certamente que terá aprendido e não voltará a cometer os mesmos erros. Lula da Silva é um homem honesto. É um homem que tem dedicado a sua vida à dignificação dos mais pobres, de onde ele veio. Lula da Silva passou fome. E ele não se esquece daqueles que, como ele, passaram fome e passam ainda fome no Brasil, que são muitos.
Lula da Silva é um conciliador, não é um semeador de ódio. Lula da Silva trará certamente a paz ao Brasil. E é por isso que é importante votar em Lula da Silva já neste primeiro turno. Relativamente a outros candidatos, nomeadamente a Ciro Gomes, que tem algumas propostas interessantes, nomeadamente ele ataca, e muito justamente, o capital financeiro de estar a empobrecer o Brasil, de levar juros de 100% ou mais ao ano, e isso é algo de interessante. No entanto, a verdade é que Ciro Gomes se alia frequentemente aos setores mais retrógrados e precisamente esses que acabam por defender o capital financeiro no Brasil. Ora, essa contradição de Ciro faz com que grande parte dos seus apoiantes tenham já debandado para apoiar Lula. Mas não é só isso, é que Ciro optou muitas vezes pela calúnia e sempre pela violência verbal. Ora, não é através da calúnia, nomeadamente relativamente a Lula, que ele durante muito tempo dizia que era completamente inocente e que estava injustamente preso, e agora já troca os pés pelas mãos e acusa Lula de corrupção. Mas Lula só é corrupto na campanha eleitoral. Antes disso não era corrupto. Portanto, Ciro Gomes está com uma campanha extremamente dúbia e, portanto, votar em Ciro Gomes seria não só votar na imprevisibilidade, votar na não pacificação do Brasil, mas também permitir que Bolsonaro chegue a um segundo turno, o que seria, como iremos ver daqui a pouco, seria extremamente trágico para o Brasil. Simone Tebet foi uma surpresa, uma boa surpresa nesta campanha eleitoral. Ela revelou-se com um discurso incisivo, um discurso simples, dirigido para o cidadão comum e denunciando as principais bandeiras de Bolsonaro, nomeadamente a corrupção de Bolsonaro, do seu governo e da sua família. Fê-lo de uma maneira muito corajosa. E falou da fome do Brasil, da necessidade das classes mais baixas serem protegidas. Simplesmente, também Simone Tebet, apesar de algumas virtudes, está presa ao centrão brasileiro, isto é, está presa ao centro da corrupção, e a corrupção significa empobrecimento dos mais pobres do Brasil. Por isso, votar em Simone Tebet também não será a melhor solução e poderá adiar uma solução já na primeira volta para o Brasil. Finalmente, Bolsonaro. Bolsonaro, no seu governo, fez tudo o contrário daquilo que ele prometeu. Ele fala em Deus, mas o seu Deus é o dinheiro. São os rodos de dinheiro que correm nas igrejas neopentecostais que o apoiam. Ele fala de pátria, mas ele vende a pátria brasileira ao desbarato. E agora o seu ministro Paulo Guedes, pasme-se, está a querer vender as praias do Brasil. As praias. Daqui a pouco os brasileiros, para irem para a praia, têm de pagar. Ele vendeu ao desbarato a Petrobras, vendeu ao desbarato a Eletrobras, vende o Brasil ao desbarato. E é ele que se diz o grande defensor da pátria. Família. Realmente ele tem defendido muito bem a sua família. Quer a sua mulher atual, indiciada por corrupção, quer os seus filhos e as próprias mulheres anteriores que vivem muito bem, graças a Deus. Pese embora ganharem ordenados michurucas, têm um património imobiliário que vale milhões.
Repare-se, enquanto a família de Bolsonaro e dos seus amigos está bem, cresce, enriquece, as famílias pobres brasileiras vivem na miséria, a fome no Brasil, a destruição da família brasileira, das numerosas famílias brasileiras das classes mais baixas, é levada a cabo por este governo Bolsonaro. Quando ele fala em família, ele fala na sua família. Repare-se que ele até quis levar o filho, um vendedor de cachorros quentes, para embaixador nos Estados Unidos da América. Uma vergonha autêntica para o Brasil. Estes são Deus, Pátria e Família de Bolsonaro. Outros assuntos que são bandeiras na política, ou pelo menos nas palavras de Bolsonaro. Primeiro, crescimento económico, que ele endeusou o seu ministro Paulo Guedes como motor do crescimento económico do Brasil. Pois, a verdade é que o Brasil está a ter um crescimento económico muito inferior, por exemplo, ao de Portugal. Repare-se, Portugal, no ano passado, cresceu 6,7%. O Brasil, 4,6%. Este ano, prevê-se que Portugal cresça 7%. O Brasil vai crescer, nem chega bem, a 2,7%. E, no entanto, o Brasil é um vendedor de produtos essenciais, nas chamadas commodities, isto é, o petróleo, os alimentos, que nos mercados mundiais subiram extraordinariamente, e a economia do Brasil, no entanto, continua em baixo. Depois da economia, a violência. Bolsonaro diz que a violência diminuiu no seu mandato. Bem, temos de ver, em primeiro lugar, que neste período, em 2019 e em 2020, houve o problema do coronavírus. Em todo o mundo, a violência diminuiu porque as pessoas estavam encerradas em casa e, portanto, não havia violência como havia nos anos anteriores. Depois, aquilo que Bolsonaro tem feito é, pura e simplesmente, mascarar a violência. Ele, inclusivamente, impede que processos crime sejam levados a cabo, nomeadamente nomeadamente, por exemplo, o processo de Marielle Franco, que já anda há não sei quantos anos pelos tribunais e que não avança, e é um crime ao qual a família Bolsonaro, se não o próprio Bolsonaro, estão intimamente ligados. É fácil dizer que não há crime quando se esconde o crime. E Bolsonaro, aquilo que está a fazer é esconder o crime. Finalmente, a corrupção. Tem sido o grande ataque de Bolsonaro a Lula da Silva. Mas, no índice de transparência internacional, o Brasil está com um índice de corrupção de 35 em 100. Isto é, considerando que os países menos corruptos estão no índice 100, o Brasil está em 35%. Isto é, numa classificação de mau, medíocre, suficiente, bom, muito bom, em termos de classificação mundial da corrupção, o Brasil está cotado como mau. Portanto, a corrupção dentro do Brasil, analisada por entidades independentes, nomeadamente a Transparência Internacional, não diminuiu, bem pelo contrário, aumentou. O Brasil, neste momento, é o 96º país com maior corrupção no mundo, em 180 países. Por outro lado, os casos de corrupção na família Bolsonaro são repetitivos. As rachadinhas, a compra de imóveis que Bolsonaro compra, mais de 50 imóveis comprados em dinheiro vivo. Dinheiro vivo não significa outra coisa a não ser a corrupção. Só no Brasil é que se permite ainda o pagamento em dinheiro vivo.
E o dinheiro vivo é a forma de lavagem de dinheiro da corrupção mais usada pelos bandidos e pelos corruptos. E é isso que Bolsonaro usa. Por exemplo, o seu filho mais velho tem, só ele, tem 20 casas pagas em dinheiro vivo. Casos como o pastor Milton Ribeiro, casos como o ministro Salles, casos como a venda ou o desbarato da Petrobras, da Eletrobras e de tantas empresas brasileiras que foram vendidas por menos de metade do preço real avaliado pelos mercados internacionais. Quem é que ganhou dinheiro com isso? Quem é que ganhou? Será que não houve corrupção? O exemplo é o exemplo da Argentina, Domingo Cavallo. Sabe-se hoje que as privatizações na Argentina foram levadas a cabo com enorme corrupção. O ministro Paulo Guedes, grande amigo de Domingo Cavallo, liberal economista como Domingo Cavallo, pois está a fazer o mesmo que fez Domingo Cavallo na Argentina, que levou a Argentina à falência. É isso que Guedes está a fazer ao Brasil. Por isso, a única solução mesmo é votar em Lula. Lula é a esperança do Brasil. Lula é a possibilidade não só de progresso, mas de paz no Brasil. Agora, com o receio de uma derrota e, posteriormente, de que os processos de crime, nomeadamente por corrupção, sejam retirados da gaveta do Procurador-Geral Augusto Aras e de ser preso, e deles e dos seus filhos de ser presos, pois, desesperado, Bolsonaro está a apelar a uma autêntica guerra no Brasil, a uma autêntica guerra civil, dizendo aos brasileiros para irem armados para as urnas. Ora, se Bolsonaro passar ao segundo turno, há o receio sério de uma guerra civil no Brasil. É necessário que os brasileiros tenham consciência disso, que evitem uma guerra civil votando todos no primeiro turno em Lula. Aqueles que ainda vão atrás de Ciro, aqueles que acreditam ainda em Simone Tebet, eles têm de pensar não no seu candidato preferido, mas no Brasil, no futuro do Brasil. E votar útil, porque neste momento o voto útil não é um voto de consciência, porque é o voto que preserva o futuro do Brasil, preserva a paz do Brasil. E com isto termino, despedindo-me com amizade neste Política Impura especial sobre as eleições brasileiras.